Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Nosso irmão disse que eu cheguei aqui em 86, mas pelo sotaque parece que eu cheguei a semana passada. Vamos abrir nossa Bíblia de 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Como nós construiremos um grande ministério de grupos pequenos de casa. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2. O rei Davi disse: eu tinha no coração o propósito de construir. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, para nele colocar a arca da aliança do Senhor, a estrada dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. O rei Davi queria construir um templo. Davi queria honrar aquele que pode nos ajudar a vencer em tempos difíceis. Deus escolheu o seu filho Davi, o filho de Davi, Salomão, para realizar esta construção. E durante os dias de Salomão, um templo maravilhoso foi construído para a glória de Deus. Deus usou um homem. Deus usou um homem. Um homem como Davi, para mostrar um outro homem, Salomão, como construir o templo de Deus com sucesso. A construção do templo levou mais de 17 anos. Não foi nada fácil. Davi tinha no coração um plano. Mas como um plano tão grandioso sai do coração e torna-se uma realidade? Nós vamos ver aqui em 1 Crônicas 28 os princípios que Davi seguiu para construir um templo, para que nós também hoje possamos construir um templo cada vez maior. Um templo feito de grupos pequenos de casa. Hoje, o coração do povo unido é o templo do nosso Deus. O templo daquele que vai nos ajudar a vencer em tempos difíceis. Queremos construir um grande ministério de grupos pequenos para honrar a Deus. Para honrar a Deus. Porque é bíblico, tem sido comprovado eficaz na conversão de muitas almas, testemunho próprio disso. E com a conversão de mais e mais pessoas, teremos um templo cada vez maior para o nosso Deus habitar e fazer sua obra. Em Efésios capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz isso: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E onde há a presença de Deus, há vitória em tempos difíceis. Como nós construiremos um grande ministério em grupos pequenos de casa? Número 1, vamos escrever isso no nosso esboço. Primeiro passo. Nós já temos um ministério aqui. Talvez você queira iniciar um ministério. Qual é o primeiro passo? Primeiro, vamos reunir os líderes da igreja. Vamos reunir os líderes da igreja. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1, Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, porque ele queria construir. E nós aqui queremos construir. Então nós precisamos reunir os líderes inicialmente.
Para um ministério, grupos pequenos de casa, ser construído, primeiro passo, temos que reunir todos os líderes da igreja e vamos conversar junto. Os líderes precisam conversar junto para compreender bem todo o ministério por inteiro, como funciona cada parte. Todo mundo na mesma página. E uma coisa que pode ajudar a gente a construir um ministério na sua congregação. Curitiba não é a única congregação com esse ministério. Vários lugares que o Brasil tem. Eles até chamam ministério de casa, porque eles chegaram aqui no congresso e aprenderam e agora estão tocando em várias cidades brasileiras. Sabe o que eles fizeram para iniciar a sua congregação? Eles reuniram os líderes e eles pegaram o material de treinamento que nós temos aqui em Curitiba. Um material que você pode ler, está bem elaborado e mostra passo por passo como iniciar bem. E depois de dar uma olhada no material, manda um e-mail para mim e pega o telefone, vamos conversar. Se quer uma força, me convide, eu sento lá com a liderança. E devagarzinho, vamos explicar, deixa eles perguntar para iniciar bem. Uma parte de iniciar bem ministérios de grupos de casa é o treinamento inicial dos líderes que vão cuidar dos grupos. Nós temos material de treinamento em Curitiba que leva 4 horas de sentar com o homem ou com a mulher e treiná-los em como liderar um grupo. O material é disponível. Esse material vai capacitar bem a pessoa para que o ministério inteiro, cada grupo, funcione de uma forma organizada. Agora, algumas congregações, eu não sei se você é uma delas, eu não sei. Mas algumas congregações no passado dizem, olha a congregação em Curitiba crescendo. Por que a igreja de Curitiba cresceu? Por causa de grupos pequenos. É nosso ministério principal nessa igreja. Então a gente, vamos iniciar grupos pequenos. E eles iniciaram. E dentro de um ano eles desistiram. Aquilo não funciona. O problema não é que grupos não funcionam. O que aconteceu é que a liderança não foi bem preparada. E por falta de liderança, o ministério não foi para frente. Ou talvez ainda está existindo, mas tem 1 ou 2 grupos que estão mancando. Precisamos iniciar bem, treinando a liderança. Também nós precisamos, para ter um bom ministério de grupos de casa, nós precisamos reunir a liderança dos grupos semanalmente. Aqui em Curitiba, todo sábado, 17h30, a gente reúne. 1 hora. A gente conversa juntos sobre as boas notícias. Olha o que Deus fez em nosso meio essa semana. E a gente coloca uma lição já escrita na mão da pessoa, poupar tempo na sua preparação. E a gente passa mais uma habilidade de ministério, leva uns 20 minutos todo sábado, mais uma habilidade de como ser um evangelista. 20 minutos por semana. Nós avaliamos os grupos, olhamos os estatísticos do ministério inteiro. E no final, a gente ora junto. Se um homem está disposto a fazer aquelas 4 horas de treinamento inicial e comparecer dentro do treinamento toda semana, a pessoa vai receber todo o apoio necessário para fazer uma boa obra. E qualquer pessoa pode liderar um grupo de casa. Talvez um grupo de mulheres e uma irmã quer liderar. Qualquer um pode e tem apoio. Vamos também reunir os líderes dos grupos de casa anualmente. Sabe uma das razões por que nós temos essa reunião de casa já há 13 anos? Por que a gente faz todo ano? Principalmente para a gente, aqui em Curitiba. E nós decidimos, depois de 2, 3 reuniões, vamos convidar outros para serem influenciados e eles vão nos motivar, nós vamos motivar eles. Se você vai ter um ministério de grupos pequenos de casa na sua congregação, vocês precisam promover um evento, um seminário, uma vez por ano. Convidar um palestrante de fora para motivar e continuar treinando os líderes dos grupos. Se queremos construir um templo espiritual cada vez maior para a glória de Deus, nós precisamos reunir os líderes, inicialmente, semanalmente, anualmente. Número 2, queremos construir um templo espiritual para a glória de Deus, onde Ele pode habitar cada vez maior nessa cidade e outras.
Vamos obedecer aos mandamentos de Deus. Vamos obedecer aos mandamentos de Deus. Davi queria construir um templo. E ele olhou para a liderança reunida naquele dia. Ele falou essas palavras em 1 Crônicas 28, verso 8. Tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, antes de falar em construção. Davi falou para os líderes reunidos sobre o alicerce da obra. Temos que obedecer a Deus. Se queremos a ajuda de Deus na construção de uma grande congregação em Guarapuava, a congregação de Guarapuava está aqui. Eu estou falando quase todinho. Falta alguns membros, não estão aí. Quer construir um grande ministério lá em Guarapuava. Temos que obedecer a palavra de Deus. Se quisermos a ajuda de Deus, vencer em tempos difíceis, obedecer a palavra de Deus. Antes de falar sobre como dirigir um grupo, antes de falar sobre treinar um líder, antes de falar sobre como evangelizar no meio de grupos, nós temos que ter líderes dedicados à palavra de Deus. Nós temos que ter líderes que conhecem a palavra de Deus. Nós temos que ter pessoas que estão totalmente dedicados aqui. Nós precisamos de líderes que andam humildemente com Deus todos os dias. Nós precisamos de líderes que estão de joelhos com a palavra de Deus aberta todo dia, buscando a vontade dele. A palavra de Deus é a nossa única autoridade, nosso único guia para esse ministério. A nossa mensagem no grupo de casa é a palavra. A palavra nos ensina a amar a Deus, amar um ao outro e amar os perdidos. A palavra de Deus vai nos guiar no evangelismo, na edificação da igreja e na equipagem de mais líderes. A palavra de Deus vai nos dar um ministério equilibrado, com comunhão, amor, serviço e almas. Veja em Josué, capítulo 1, versículo 8, quando Deus falou para Josué sobre o ministério dele, ele estava construindo. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quer sucesso? Quer construir um grande templo espiritual para Deus? Começa bem aqui. Número 3. Temos que construir um grande ministério de grupos pequenos de casa. Número 3. Vamos servir a Deus com um coração puro. Com coração puro. Davi, olhando para aquelas líderes reunidos, disse em capítulo 28, versículo 9: sirva-o de todo o coração. Todo o coração. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Ele conhece a gente. Davi queria construir um templo. Mas antes de falar sobre construção, ele continuava batendo naquela mesma tecla sobre quem vai servir no ministério, quem vai liderar um grupo, quem vai pegar um martelo na obra, quem vai cortar madeira na obra, quem vai misturar cimento na obra. As pessoas que vão fazer essas obras têm que ser pessoas espirituais, pessoas puras, pessoas com coração totalmente dedicado a Deus. Nada meia boca, nada pela metade, dedicação total. Quando a igreja
em Atos capítulo 6, precisava de mais obreiros. Eles não escolheram qualquer um para servir mesas, qualquer um para lavar louça, qualquer um para cuidar das viúvas. Eles escolheram pessoas com bom testemunho, sábios e cheios do Espírito Santo. Lavar a louça na cozinha. Esse tipo de povo, nos grupos pequenos. Deus trabalha, Deus atua, Deus opera onde há pureza. Vocês se lembram do povo de Israel quando atravessou o rio Jordão e com o poder de Deus venceu em tempos difíceis com a derrota de Jericó? Vocês se lembram? Uma coisa impossível aos homens, mas com o poder de Deus aconteceu. Porque eles tiveram vitória. Antes de atravessar o rio, o povo se santificou, se purificou, e Deus demonstrou seu poder, e foi além da imaginação deles. Vocês se lembram o que aconteceu na próxima cidade? Eles foram para uma cidade pequena, insignificante, de Ai, e foram derrotados. 36 homens morreram do exército invencível. 36 velórios que não devia ter acontecido. Por quê? Impureza. Acã desobedeceu a Deus. Por causa do pecado de um só homem no acampamento, a obra toda foi derrotada. O povo precisava se santificar de novo. E quando isso aconteceu, Deus deu vitória ao povo em tempos difíceis, porque eles conquistaram toda a terra prometida. O rei Davi, em 1 Crônicas, está lendo sua Bíblia lá em Josué. Ele tinha Josué, estava folheando disso. Ele sabia dessas lições duras da palavra dos seus antepassados. E é por isso ele pediu para o povo, antes de iniciar o ministério de grupos de casa, temos que tiver pureza aqui. Agora, todos nós pecamos. Como nós vamos manter nossos corações puros? Romanos 5 diz, nós andamos na graça. Em Cristo, seguindo a Cristo constantemente, sem olhar para trás, mesmo falhando e pecando, Alan, eu ando na graça todos os dias. Enquanto eu ando na graça, 1 João capítulo 1 diz, Alan, admita seus pecados. Dá uma olhada neles. 1 João 1,9 diz, se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo nos perdoar de todos, de toda injustiça. Todinho. Temos que confessar. Provérbios 28 tem um aviso para a gente. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, não vence em tempos difíceis. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quando nossos corações escondem pecados, impedimos o poder de Deus. Mas quando confessamos, encontramos misericórdia, prosperidade. Quando eu vou ser transparente diante de Deus, transparente diante dos meus irmãos, olhe meus pecados, salvo pela graça de Deus, e eu vou me esforçar a fazer melhor. A gente anda transparente e puros. De repente, tem mais visitantes no grupo de casa. De repente, temos mais estudos bíblicos marcados. De repente, temos mais conversões ao Senhor Jesus Cristo. Porque Deus fez isso, porque Ele trabalha onde há pureza. Número 4.
Como construir um templo grandioso para a glória de Deus? Um templo espiritual, um grande ministério de casas. Número 4. Vamos pedir ajuda de Deus. Vamos buscar a ajuda de Deus. Em 1 Crônicas 28, versículo 9, Davi diz: se você, ele estava falando com seu filho, olhando Salomão nos olhos, ele queria falar, olhando nos olhos de todo mundo, mas vamos conversar com você, Salomão. Se você ou buscar ou encontrará. Enquanto Davi falou com seu filho nos olhos, e com todos os líderes na mesma hora, olhando para o seu filho, ele os incentivava a pedir ajuda de Deus nesta congregação, nesta construção. Sabe por quê? Que isso seja uma obra de Deus e não de homens. O que estamos fazendo aqui não é obra de homens, é obra de Deus. E se não é obra de Deus, nada vai acontecer. Efésios 3, nós conhecemos aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus pode nos ajudar a construir um grande ministério de grupos pequenos de casa, além de nossa imaginação, mas nós temos que pedir. Pedir a sua ajuda. 1 João 5. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vamos orar mais. Vamos orar especificamente. Vamos orar por cada líder de grupo na sua congregação. Vamos orar por cada visitante no seu grupo. Vamos orar por cada grupo por nome. Cada líder ore por cada pessoa especificamente no seu grupo. Ore, meus irmãos. Busca a Deus. Antes de cada reunião semanal, meu grupo começa às 19h30 nas terças. Onde está o Alan? Antes. Sem falta. Faz mais de 18 anos. Sem falta. Cada semana. Alan está de joelhos em algum lugar 1 hora antes de cada reunião, pedindo que a vontade de Deus aconteça hoje à noite. Eu não sei quem vai chegar, 25 ou 3, pouco me importa, mas eu estou pedindo que Deus transforme quem vier hoje à noite. Que o poder do Espírito Santo faz sua obra hoje à noite. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje à noite. E Deus não está trabalhando. Deus não está trabalhando. Eu gosto de olhar deste auditório e ver o que Deus fez pelos anos. Posso olhar nos olhos de algumas pessoas preciosas e saber o que Deus fez. O que Deus fez. O que Deus está fazendo. Transformando vidas. Se quisermos mais visitantes, marcar mais aulas, ver Deus trabalhando, mais oração. Número 5. Vamos construir um grande ministério de grupos pequenos. Vamos seguir o plano de Deus. Davi, reunido com aqueles líderes, ainda no mesmo dia, 1 Crônicas 28, versículos 11 e 12, Davi diz: entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia de seu coração acerca dos pátios do templo. Davi tinha um alvo de construir um templo. Era a ideia própria de Davi. Eu vou fazer isso. E Deus deu a planta de como será feito a obra. Lembra, adiante disso, Moisés queria
não queria, mas Deus mandou construir um tabernáculo, uma tenda. E Deus deu a planta. Todos os detalhes, todas as medidas, todo o material, exatamente como Deus quer, ou Deus não vai habitar naquela tenda. Lembra alguns anos antes disso? Deus deu uma planta para Noé. E diz, Noé, eu quero que se construa a arca exatamente assim, detalhadamente, ou não vai flutuar. Agora é a vez de Davi. Davi diz, Deus, eu quero te honrar, eu quero construir um templo. E Deus diz, eu já tenho um tabernáculo, eu não preciso de um templo. Mas Deus, eu quero. E Davi insistia. Deus diz, não precisa, mas eu quero honrá-lo. Deus diz, ok. Vamos construir um templo. Se vamos construir um templo, vamos fazer do meu jeito. E Deus entregou para Davi a planta, detalhadamente, de como fazer a construção. E a gente, hoje em dia, 2010, Jesus é o nosso modelo. Planta, plano, padrão de como fazer a construção do templo espiritual hoje em dia, que vai glorificar a Deus. Vez após vez, no Novo Testamento, Jesus mostrou como construir. Ele diz, seja hospitaleiro um com o outro. Amar uns aos outros. Amoestar uns aos outros. Amem uns aos outros. Corrigem uns aos outros. Orem uns aos outros. É meio difícil praticar todas essas passagens de uns aos outros reunidos no domingo. A gente pratica alguns. Numa noite de oração, praticar uns, dois. Mas tem mais de 50 no Novo Testamento. Quando foi a última vez que você praticou todas as passagens uns aos outros no Novo Testamento? Eles não acontecem no culto. Eles acontecem em casas, em grupos mais familiares, onde a gente conhece um outro, estamos na necessidade de um outro e estamos uns aos outros. Uns aos outros. O que estamos fazendo? Aqui no primeiro século eles não conseguiram no culto. Os judeus não conseguiram na sinagoga. Então Jesus mostrou o modelo de como construir o templo espiritual. E este é um modelo que nós podemos seguir hoje para construir este templo espiritual de grupos de casa. Vamos ver como Jesus construiu no templo no primeiro século. Olha em Marcos capítulo 1, versículo 29 e 34. Marcos capítulo 1. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos. Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Marcos 2,15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Jesus foi à sinagoga, mas nem todo mundo compareceu. Então ele usou uma casa. Primeiro foi na casa de Pedro e André. Mais tarde ele foi na casa de Levi. E daqui a pouco ele estava usando sua própria moradia. E o que estava acontecendo nessas casas? O que acontece em nossos grupos de casa hoje? É uma reunião de crentes e descrentes. Oração, estudo bíblico, vidas transformadas. E o templo cresceu. A igreja que Jesus iniciou e foi espalhando pelo mundo no livro de Atos, seguiu o modelo de Jesus. Atos capítulo 2, 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de oração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que sendo salvos. O templo cresceu. Atos 5, 42. Todos os dias no templo físico da época, e de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar Jesus é o Cristo. O templo cresceu. Atos 12, 12, sobre a casa de Marcos. Ele se dirigiu
dirigiu à casa de Maria, da fonte de Pedro, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido, estava orando. A igreja em Curitiba está tentando seguir este modelo. Nós não somos perfeitos, temos muito a melhorar, mas estamos tentando seguir o modelo de Jesus. Vários membros da congregação, vários que estão reunidos aqui hoje de manhã, têm aberto as suas casas. E essas casas se tornaram portões para o céu na sua vizinhança. Vários membros que estão aqui de outras cidades, vocês abriram suas casas também. E vocês têm visto o trabalho de Deus no meio desses grupos pequenos, dando crescimento à igreja. Você quer ver sua congregação crescendo há um mês no mês, no tamanho, um ano, 2 anos, 4 anos? Está na hora de construir um ministério de grupos pequenos para que a obra de Deus cresça cada vez mais. Número 6. Davi era um pregador, pregação cumprida, né? Não tinha 3 pontos. Número 6. Quem mais Davi queria comunicar para aquelas líderes naquela dia? Vamos delegar tarefas aos outros. Se o ministério vai crescer, temos que delegar tarefas aos outros. Davi, aos líderes, em 1 Crônicas 28 e 21, diz: as divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Enquanto Davi falava com os líderes, enquanto Davi falou com seu filho Salomão especificamente, está falando com a turma, mas está lá sentado com Salomão, aquela que vai ministrar, aquela que nos dias dele, depois eu falo especificamente, você, meu filho, vai construir esse templo com a ajuda de Deus. Ele explicou que um só homem não consegue construir este templo. Pode imaginar Salomão cavando o alicerce, cortando aquelas pedras imensas, tentando arrastá-las e colocar no lugar. Eu te falo que é fisicamente impossível e Salomão nunca teria construído um templo assim. É impossível um só homem fazer uma obra tão grandiosa. Portanto, Davi explicou o princípio de delegação e envolver mais pessoas na obra. Ele precisava de pessoas habilidosas, pessoas que tinham habilidades que ele mesmo não tinha. Ele precisava de homens que tinham habilidades que seu filho Salomão não tinha. Mais pessoas, mais dons, mais talentos, peritos nesta área, naquela área, no outra área. Agora Deus vai trabalhar e construir o templo. No passado, aqui em Curitiba, eu confesso, nós tentamos fazer grupos pequenos desde 1988 e nós não fizemos muito bem. E nós mancamos bastante. E nós começamos e falhamos. Sabe o que estava acontecendo na época? Eu me lembro que eu iniciei o primeiro grupo. Dona Lourdes está aqui. Dona Lourdes estava naquele grupo. Dona Lourdes, eu, Johnny, Ronaldo e tinha 10 da gente. Essa era a congregação do centro, 10. E nós decidimos, nós vamos construir um ministério. E nós não tínhamos a menor ideia do que estávamos fazendo. Lá, vamos trabalhar. E nossos grupos, como eram os nossos grupos? Algumas vezes somos meio ocupados disso hoje em dia, de vez em quando. Mas como era? Qual era o problema no passado? Nós tínhamos um homem do grupo que ele escreveu as lições, ele visitava os irmãos, ele ligava para os irmãos, orava para os irmãos, a esposa fez o bolo, a esposa correu atrás das crianças do grupo, o irmão guiou a lição, o irmão convidava os visitantes, esse irmão, ele marcava o estudo bíblico, o grupo cresceu. E não cabia mais na sala, pegou a metade do grupo, voltou numa nova casa. O líder no primeiro grupo estava olhando para fora, mas vamos tentar de novo mais um ano. E o novo grupo falhou, porque ninguém no grupo sabia o que estava fazendo. Não tinha que fazer nada. O líder precisou fazer tudo. E nós não ficamos nessa congregação. Mas nosso ministério aqui em Curitiba começou a decolar
e fazer bem melhor, nós entendemos esse princípio de delegação. Agora, nossos grupos aqui, deixa eu descobrir um grupo: líder, auxiliar, anfitrião, guerreiro de oração, telefonista, alguém cuida das crianças, outra pessoa fazendo bolo, todo mundo convidando visitantes, todo mundo está trabalhando, todos os membros são felizes, eles se sentem úteis, importantes, e Deus está trabalhando em sua vida. E algo está acontecendo aqui com mais sucesso. Grupos pequenos são fantásticos na obra de Deus, porque 60 a 70% dos membros estão envolvidos na obra. Há uma vez, normal, uma congregação de 50, onde 10% dos membros faz toda a obra, o restante só fica assistindo. E a igreja não cresce. Precisamos delegar, envolver mais pessoas. Número 7, por último. Última coisa que Davi queria falar com esses líderes reunidos. Vamos motivar os obreiros a não desistir. Vamos motivar os obreiros a não desistir. Davi, olhando para os líderes naquele dia, ele diz: seja forte, seja corajoso, não se arrogue. É isso que ele falou. Não tenha medo, meu irmão. Não desanime, minha irmã. É isso que ele falou. Pois Deus, o Senhor meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Além das instruções sobre como construir, Davi também motivou os obreiros e os lembrou que Deus está sempre com eles. E nós não temos a mesma promessa? Será que Jesus está dentro de você? Será que Deus está lá dentro? Tem certeza? Jesus falou: estarei sempre com vocês. Sempre. Nós temos esta reunião todo ano aqui em Curitiba. E nós temos uma reunião toda semana, no sábado à tarde, para motivar, treinar os obreiros. A razão, porque o crescimento deste ministério não é instantâneo. Não é instantâneo. Para crescer um grande grupo, grande ministério de grupos de casa, exige dedicação, ano após ano após ano, sem recuar. Haverá momentos quando ficamos cansados e desanimados, e por isso que nós precisamos de motivação e incentivo constantemente. Levou 7 anos construir o templo nos dias de Salomão, e sem motivação eles teriam desistido. Nunca teria acontecido. Eu quero falar, terminar hoje, uma missão que eu falei aqui vários anos atrás, sobre um arbusto imensa, mais alto do que este prédio. Se chama o bambu chinês. E quando você pega o semente do bambu chinês e você coloca no chão, precisa de água, você não vê nada por cerca de 5 anos. Uma coisinha sai da terra. Nada. Você não pode ver nada, aparentemente. Porque todo o crescimento durante 5 anos é subterrâneo. Durante 5 anos, uma sólida e fibrosa raiz está crescendo verticalmente, horizontalmente, uma estrutura forte. No 5º ano, o bambu chinês cresce 25 metros num só ano. Stephen Covey escreveu: muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês. Você trabalha
investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir o seu crescimento e às vezes não vê nada por semanas, meses ou anos. Mas se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu quinto ano chegará. E com ele virá um crescimento e mudança que você jamais esperava. O bambu chinês nos ensina a não desistir facilmente dos nossos sonhos e dos nossos alvos. A lição do bambu chinês nos fala a não desistir quando vem tempos difíceis. Eles vêm. E sabe o que nós temos que lembrar nessas horas de dificuldade, e aflição e perseguição, seja o que for? Duas coisas: persistência e paciência. E Deus vai nos ajudar a alcançar todos os nossos sonhos para o ano dele. Quero incentivar vocês que estão reunidos aqui, que já tem ministério de casa, já é um líder de casa. Não desista, não desista, não desanima. Você já recuou, pegue firme de novo. Faça mais uma vez. Gálatas capítulo 6 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É uma promessa, é uma garantia. O que você precisa fazer depois desta conversa? Eu já sei o que eu preciso fazer. Eu já sei o que eu estou fazendo com os líderes de casa nessa congregação durante os próximos 3, 4 semanas. Já sei. Nós vamos se unir. Eu vou delegar mais. O que você precisa fazer? Reunir, verificar que está na palavra, verificar que seu coração é puro. Será que você está buscando a ajuda de Deus? Será que está seguindo o modelo de Deus? Será que está delegando? Será que está motivando? O que você precisa fazer? Que Deus te abençoe na aplicação dos princípios da palavra. E Deus quer